Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após essa jornada vocacional que tivemos entre sábado e domingo passado, ouvindo a respeito da vocação de Mateus, a vocação de Samuel e a vocação de André, João e Pedro, chegamos à segunda-feira e a Santa Liturgia nos convida a retomarmos a leitura do Evangelho de São Marcos no capítulo 2. O trecho que acabamos de ouvir é um trecho colocado nessa parte do Evangelho durante a sua composição, que não está diretamente ligado ao texto precedente, enquanto continuação histórica, continuação dos fatos, mas que tem uma relevância para estar nesse ponto. Por quê, Padre? Se pegamos, então, o texto que precede o Evangelho de hoje, estamos no acontecimento de Jesus que se senta à mesa na casa de Mateus, juntamente com os publicanos, amigos de Mateus, e os fariseus que vêm para questionar a presença de Jesus ali, ao lado deles. Porque, segundo a lei antiga de Israel, os publicanos estariam numa condição de pecado e não deveriam ser acolhidos numa companhia de toda natural, porque, cumprindo o ofício que cumprem, seriam considerados impuros diante da tradição religiosa. E Jesus, que conhece os corações, e vejam que essa imagem é muito importante, meus irmãos. Mais adiante o Senhor vai falar sobre o publicano e o fariseu. O publicano que no fundo do templo bate no peito dizendo: meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. E o fariseu que está lá na frente dizendo: Senhor, eu cumpro todos os seus ofícios, jamais te ofendi, cumpro todas as suas leis, não sou como aquele publicano ali de trás que vive no pecado. O Senhor conhece os corações. É importante que isso seja vivo para nós. Ele conhece e se importa. Não só conhece para estabelecer um juízo sobre o que se passa dentro de nós, mas Ele se importa. E exatamente conhecendo os corações, Ele declara: o médico não veio para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão enfermos. E quando fizemos a meditação a respeito de Mateus, vimos que a enfermidade ela pode se esconder por detrás de um estado de saúde. Ou seja, o que isso quer dizer, Padre? Jesus vai advertir severamente em um outro momento, como nessa citação que o Padre fez a respeito do publicano e do fariseu que estão no templo rezando. Jesus vai advertir em outros momentos diretamente os fariseus, dizendo que eles são como sepulcros caiados. São bonitos e tratados por fora, mas por dentro levam um cadáver, fazendo referência a essa performance estética. O que quer dizer? De estar demonstrando interesse, aparentemente envolvido com as coisas de Deus, mas no fundo não permite que aquilo com o qual se envolve transforme o seu coração por dentro.
Podemos estar na companhia de uma pessoa sem amá-la e suportarmos a sua presença, não é verdade? Muitas vezes podemos estar ocupados com as coisas de Deus. Podemos ser homens e mulheres que se dedicam a horas de oração, mas aquela oração efetivamente não transforma o nosso coração. Não faz com que ele seja um coração mais dócil. Aquela oração não chega como luz interior a iluminar as trevas que existem em nós, a ponto de banir tudo aquilo que não vem de Deus. Rezamos, mas essa oração, ela não edifica em nós uma mudança, um novo horizonte, não edifica em nós uma aliança maior de amor com o Senhor, porque não move compaixão, não é capaz de gerar dentro de nós o desejo de rejeitar o pecado e de permanecer na graça. Então, a crítica que o Senhor faz aos fariseus quando fala a respeito do sepulcro caiado, na verdade é um chamado à conversão. Não existe a possibilidade de um itinerário de conversão que não passe pela verdade do que está acontecendo na sua vida. Na sociedade de hoje, dizer a verdade para o outro é quase como um pecado. É quase como uma declaração de que você não quer o bem do outro. Dizer para o outro que eu te quero bem significa, hoje em dia, permitir que ele faça o que ele quiser sem que você discorde em absoluto. E ai de você que vai dizer a verdade. Porque dizendo a verdade, você é interpretado como alguém que não quer o bem da outra pessoa. Mas não se enganem, não há itinerário de conversão que não passe pelo enfrentamento face a face com a nossa própria verdade. Não tem como andar nos caminhos do Senhor sem conhecermos, sem reconhecermos, melhor dizendo, o pecado que existe. Não é sem razão que a Santa Missa começa e um dos primeiros atos que temos nos ritos iniciais é o ato penitencial. Podemos cantar glórias ao Senhor após entregarmos a Ele o nosso coração e tudo aquilo que ainda em nós resiste à ação de Deus, para que Ele possa transformar. E tudo aquilo que foi causa de separação entre nós e o Senhor, para que Ele possa perdoar. Cantamos glória no mais alto dos céus, porque o Senhor recebeu as nossas faltas e nos concedeu a sua misericórdia, dando-nos o seu perdão. Ali começa tudo. Então, naquele diálogo que Marcos coloca do versículo 15 ao versículo 17, na casa de Mateus, que é o trecho que antecede o Evangelho de hoje, quando Jesus diz que vem para os enfermos, Ele está falando para todos os enfermos ali presentes. Para aquele que, externamente, por estar na companhia de homens malvados, pode ser julgado como malvados como eles, mas na verdade o coração deles não traz malícia, maldade e perversão, tanto quanto aqueles que precisam de médicos são também aqueles que, tendo externamente uma excelência sobre tudo aquilo que fala a respeito de Deus, dentro de si trazem ainda tanta maldade, perversão e malícia. Esses precisam de médicos, tanto quanto aqueles que externamente talvez precisem, porque são, por assim dizer, digamos, 4 realidades. Aqueles que externamente demonstram não precisar, mas precisam, aqueles que externamente demonstram não precisar e realmente caminham num caminho de santidade e não precisam, porque já vivem em saúde e vão ao médico para poder receber ou para poder fazer a revisão dos cuidados para manter essa bela saúde que tem. E tem aqueles que externamente parecem precisar, mas na verdade não precisam, porque internamente trazem um coração cheio de Deus e revigorado da graça do Senhor, um coração que teme ao Senhor, que é humilde, e também esses vão precisar dos cuidados para manter a saúde que existe, ainda que externamente apareça que não tem saúde. E aqueles que externamente parecem que não têm saúde, não têm de fato. E também precisam do médico, também precisam do socorro do Senhor, porque a malícia e a maldade estão presentes no seu coração. Então,
Essa é a realidade que se impõe, e o Senhor diz claramente: eu vi para aqueles que estão adoecidos. E Ele não faz o olhar sobre o externo, mas sobre o interno. De fato, Deus que vê o coração sabe quando o homem está são ou quando o homem está doente. Reconhecer a nossa doença e saber que o Senhor olha para ela com olhar de misericórdia e nos convida a entregar para Ele, pois Ele se apresenta como médico que veio nos curar, meu irmão, é para trazer a paz para a gente. Essa declaração é uma declaração de paz. Não tenha medo de olhar para as suas doenças interiores, para as doenças da alma que ainda persistem no seu coração, porque o teu Senhor veio como médico. Ele se apresenta como médico, como aquele que vai estender as mãos. Por isso as imagens que precedem a vocação de Mateus, nós temos no Evangelho de Marcos a cura da sogra, de Pedro temos, como vimos, a cura do leproso. O Senhor estende as mãos e Ele toca. É um médico que vem para tocar, que vem para estender as suas mãos e nos curar de fato, de tudo aquilo que nos adoece interiormente. Então não tenha medo. O convite dessa segunda semana do tempo comum começa assim. Não tenha medo. Coloca o teu coração com todas as doenças que estão presentes nele diante do teu Senhor, porque Ele se apresenta como o médico que veio para te curar. Na continuação do texto, que é o Evangelho de hoje, nós estamos vendo o debate sobre o jejum. Então, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz vestidos, e aqui ele entra com as imagens, ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque do contrário, o pano novo rasga a roupa velha. Se pegamos a imagem do médico que precede, o Senhor que se apresenta como médico, agora ele se apresenta como o noivo que traz a alegria das núpcias, pois ele veio para celebrar as núpcias. Estamos na festa. A presença do noivo traz ao meu coração a alegria. A presença do médico traz ao meu coração a esperança de ser curado. Tomar parte na alegria da presença do noivo é sentar com ele à mesa para o banquete. Tomar parte na presença do médico, ou seja, receber a saúde, significa entregar para ele, falar para ele onde está o nosso mal e permitir que ele cuide de nós. Nesse caso, o jejum, enquanto ato penitencial de espera pela vinda do Messias, precisava dar lugar à alegria da celebração da presença desse Messias, desse Senhor que está conosco. Jesus não faz uma condenação ao jejum, mas nos chama a viver o momento de agora. O noivo está presente. E para tomar parte no banquete, para tomar parte na alegria da presença desse noivo, precisamos sentar à mesa com ele no banquete. Ou seja, precisamos estar em intimidade com ele, dividir com ele a nossa vida, colocarmos-nos em convívio com ele e acolhermos a sua palavra. Na festa de casamento, o noivo tem a palavra, é ele que canta a alegria, é ele que convida os convidados à celebração, ao canto, à dança, à festa, ouvir a palavra desse noivo que nos diz: vamos celebrar, porque a vitória sobre a morte está sendo declarada, porque o autor da vida veio habitar no meio de nós. Deus está conosco e nos trouxe a sua paz. Significa acolher com a fé, significa tomar parte no anúncio do Evangelho, significa viver o arrependimento e a conversão e acolher a boa nova do reino. Isso é sentar à mesa com o noivo e celebrar. Esse é o tempo de acolher e celebrar. João
tinha conduzido seus discípulos ao tempo da penitência e da espera, marcado pelo jejum e pela abstinência. Agora é o tempo do canto, é o tempo de estabelecermos uma aliança através da fé, de estabelecermos um ato de comunhão. Para isso é preciso deixar aquilo e assumir isso, ou seja, é preciso abraçar a proposta que o Senhor nos faz. Isso significa deixar de ter um olhar de penitência sobre nós mesmos? Não, absolutamente não. Mas de dar prioridade a que o Senhor nos propõe. O que isso significa? Significa que a presença do Senhor, ali estamos olhando o texto, a presença do Senhor naquele momento chama os discípulos a uma escuta, pois ele veio anunciar a boa nova dos céus. Uma escuta e uma adesão. Então, se o tempo precedente anunciado por João foi o tempo de preparação, o tempo de agora é o tempo da escuta e da adesão. Eu não posso me comportar como se ainda não fosse esse o momento. É preciso que os ouvidos estejam atentos, é preciso que os olhos estejam abertos e o coração disponível para acolher. Viver o tempo errado dos acontecimentos da graça de Deus na nossa vida é um grande problema. Se hoje o Senhor te chama a cumprir a caridade, não estime a caridade, não veja na caridade um grande bem, mas escolha praticá-la amanhã. Se Ele suscita no teu coração que você realize um ato de caridade hoje em relação ao teu irmão, faça hoje. Nós podemos nos encantar com a caridade, nos admirar com a caridade, mas quando Deus suscita o tempo daquela caridade, a gente fala que não. Porque, por exemplo, tem ainda uma picuinha viva ali, né? E eu estou disposto a cuidar bem do outro, mas me vem aquela coisa que eu digo, tá tudo bem, eu entendi, mas não vou fazer agora não, deixa para amanhã. Ou então, não, agora eu não me sinto, agora eu não estou muito bem, é melhor deixar isso para uma outra hora. O que o Senhor suscita no nosso coração merece prioridade. Merece prioridade. Porque a palavra do Senhor é uma palavra que vem para transformar. Não é uma palavra para dar um melhoramento na nossa vida. Mas essa transformação que o Senhor espera que seja total, ela tem tempos de acontecimento. E o tempo quem define não somos nós, é o Senhor. Ele é o onipotente. Ele tem as melhores propostas de tempo para a gente, diga-se isso de passagem. Por mais que a gente planeje, nenhum planejamento é melhor do que o dele. Por mais que a gente se sinta preparado para uma coisa, não vai ser tão eficaz e realmente exitoso realizar se não for no momento em que Deus suscitar no nosso coração o agora. Entendem? O tempo dele e aprender o tempo de Deus, aprender a sentir o time, o momento que o Senhor diz agora sim e não depois, e ser obediente ali, nesse time, nesse agora que o Senhor propõe. É fundamental. Quando ele fala sobre colocar o remendo velho, um remendo novo numa roupa velha, essa é uma tendência que a gente tem a fazer. Por mais que, não sendo costureiros, não sendo especialistas em odres, a gente sabe que isso não é uma coisa prudente para fazer, né? A gente tem clareza sobre isso, mas é a tendência que a gente faz. A gente tende a melhorar um pouco, a remendar as coisas. E não a, por assim dizer, recomeçar. A tomar de novo uma regência nova. Mas uma regência integral, não uma regência parcial, né? De remendos. Agora, aqui, nesse aspecto aqui da minha vida, eu acho que é preciso ser mais de Deus. Então eu vou ser um pouquinho mais de Deus, né? Toda a minha vida, toda a minha sensibilidade pertence a Ele, deve ser mais dele. Então, acolher com obediência e serenidade de coração o tempo de Deus, a proposta que o Senhor nos faz em cada tempo e momento da nossa vida. Estamos vivendo a situação da pandemia e estamos, todos nós, em muitas circunstâncias diferentes, vivendo imprevistos. As coisas, de repente, planejadas por nós de um modo, acontecem de um outro modo. Ou
nos vemos diante da necessidade de vivê-las de uma outra forma, distinta daquela que pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos acolher. Tínhamos pensado num ritmo, num time para viver os dias. O Senhor está nos propondo um outro. Bendito seja Deus. Ah, mas isso faz saltar uma série de programações, faz saltar uma série de coisas, me coloca em ansiedade sobre as outras coisas. Meu irmão, não se preocupe. Fica sereno, abraça aquilo que está vindo. Consagra ao Senhor essas mudanças que estão aparecendo, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a vivê-las. Ele está contigo e por ti. Lembra? É o médico que veio para as suas feridas. É o noivo que te chama a tomar parte na sua alegria. É aquele que conduz. É aquele que recebe. É aquele que te propõe. E é aquele que está disposto a passar contigo por aquela experiência. Então você não está sozinho. Mas abrace esse time de Deus. Quantas vezes, por exemplo, num acompanhamento vocacional, vem aquela notícia de que agora não é melhor que a entrada aconteça no próximo ano, que o início seja daqui a 6 meses, ou então que você faça uma pausa no seu acompanhamento formativo por um tempo e viva um caminho particular de discernimento, mais especializado, mais aprofundado, para que se construa, para que se alicerce um pouco mais alguns elementos sobre a sua vida espiritual, sobre a sua afetividade, sobre o amadurecimento daquilo que é próprio da tua experiência relacional. Muito bem, acolhe. Toma nas mãos, é uma coisa imprevista, é uma coisa que eu não esperava. Acolhe. Toma nas mãos esse tempo de acontecimento que o Senhor está te propondo. Consagra a Ele esse tempo e diz: Senhor, me acompanhastes até aqui, não me abandone agora. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Como um paciente se confia nas mãos do médico, o Senhor que tudo conhece em mim sabe como eu estou e conhece também tudo aquilo que eu programei e preparei. Mas eu me coloco aqui em Tuas mãos. Eis-me aqui. Eis-me o Teu filho, Tua filha. E te peço, conduza-me, Senhor. Se é para andar contigo nesse tempo de alegria, bem venha. Mas se é para andar contigo nesse tempo de calvário, bem venha. Mas não me deixa, Senhor, andar sem a Tua companhia, sem a Tua presença. Pois tudo confio e entrego a Ti. E desse modo, o Senhor vai nos fazer odres novos para vinho novo. Desse modo, Ele vai nos fazer roupas novas. Não nos contentemos em viver remendando a nossa vida, ou não vivamos de remendos, porque o vinho novo do Senhor, o vinho novo do Reino dos Céus, merece encontrar um lugar digno onde ser colocado. E que assim seja o nosso coração. Deixe que esse vinhanholo possa cuidar também dos odres e saiba virá-los no tempo certo, saiba movê-los no tempo certo, saiba trocar a reserva do vinho no tempo certo, de maneira que se preserve o vinho e o odre, e o melhor do sabor desse vinho possa ser passado, e esse odre se torne suficientemente forte, amadurecido como couro tratado, como couro curtido, para receber vinhos melhores mais à frente, para que o Senhor coloque ainda vinhos melhores dentro dele, e ele possa servir sem deixar ninguém de copo vazio, né? Porque afinal a nossa vida é entregar tudo que de Deus recebemos pelos nossos irmãos e irmãs. Então, que belo chamado estamos recebendo ao início dessa segunda semana do Tempo Comum. Para nós que ouvimos o itinerário vocacional de 3 grandes narrativas vocacionais, agora olharmos nesse debate sobre jejum, o entendimento do tempo que o Senhor nos propõe, de abraçar o tempo que o Senhor nos propõe com essa liberdade de coração, entendendo que aquele que nos propõe se apresenta como médico e se apresenta como esposo
que celebra as núpcias e nos chama a participar das suas alegrias, deixar que Ele fale, que Ele conduza a celebração, entrar com Ele na celebração, acolhendo a sua palavra, acolhendo o seu chamado, acolhendo o que Ele nos diz e entrando no ritmo que Ele nos apresenta para dançarmos e celebrarmos juntos a sua felicidade, realmente é algo que merece ser vivido por todos nós. E que essa segunda semana do tempo comum nos dê a graça de vivermos bem esses passos e essas passagens em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Rainha das Vocações, de São José, de São Miguel Arcanjo, patronos da Igreja, e de todos os santos e santas intercessores pelas vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.